Uma vez mais, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Muito bom estar de volta na casa do Senhor, rever os irmãos, saber que passaram-se um pouco mais de uma semana, e quem está de pé, continua de pé, e quem está por cair, cuide para que não caia, amém? Vamos ver a palavra do Senhor no livro de Salmos, não é ainda a leitura, mas enquanto os irmãos, a igreja cantava e adorava, quão grande é o meu Deus, eu pensava algumas coisas que estão no livro de Salmos, no capítulo de número 96. E neste salmo está escrito: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia e dia. Diz mais: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. E o versículo 4 diz: porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais terrível do que todos os deuses, ou mais temível do que falsos deuses. Então preste bem atenção, que o Deus que você está servindo é um Deus grande. Aleluia. Em que sentido? Hoje as crianças me viram, especialmente a Pri e a Larissa, me viram e foram correndo: tio pastor, e me abraçaram, né? Eu olhei para elas de cima para baixo, obviamente, olhei para elas e disse: como vocês estão grandes. E a Pi, que é a menorzinha, levantou o pezinho assim, esticou o pescoço e disse: a Larissa já tem 8 anos. Deus não é grande nesse sentido. Deus não é grande em tamanho. Melhor dizendo, Deus ele é grandioso. Grande corresponde ao tamanho de glória. No entanto, grandioso corresponde ao seu tamanho em poder. Ele deve ser temido. Ele deve ser respeitado. Ele é digno de toda a reverência. E eu espero que você compreenda aquilo que a gente vai ler nesta tarde, amém? A mensagem de hoje está no livro de Apocalipse, o capítulo número 2. Último livro da Bíblia. Eu quero ler apenas a parte B de um dos versículos deste capítulo. Apocalipse capítulo 2, final do versículo 10. Apocalipse 2, versículo 10. Todos estão aí? Diz assim: o Apocalipse é um livro que fala das coisas futuras, daquilo que ainda vai acontecer, já está acontecendo e ainda vai acontecer. E esta carta é a igreja de Esmirna, que diz assim, versículo 10: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Parte final do versículo, que é a mensagem de hoje. Vamos ler juntos? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma vez mais: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora, antes que você feche sua Bíblia, olhe para o seu irmão e repita essas palavras sem olhar para o texto bíblico: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oremos ao Senhor. Deus, nós somos agradecidos a Ti, Pai. Nós louvamos o Teu nome por Tua graça. Nós Te louvamos, Senhor meu Deus, pelo privilégio que temos, Senhor, de Te servir. Te agradecemos, Senhor, porque não há outro lugar que a minha alma mais deseja estar que no lugar da Tua presença. Não há outro lugar, Senhor meu Deus, mais santo, Senhor, que o lugar onde o Senhor está. E como é bom, Senhor, saber que o Senhor está conosco. Como é bom saber, Senhor, que a Tua presença inunda esse ambiente, e onde o Senhor está, e há liberdade para Te adorar, aí há liberdade para dizer, Senhor, o quanto o Senhor é bom. Grande e temível é o nosso Deus, mais temível do que todos os deuses. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós Te adoramos. Bendito seja Deus para todos sempre. Glória e honra no Seu santuário.
Em nome de Jesus, amém. Quem é crente senta adorando a Deus, exaltando ao Senhor que proporcionou esse dia para nós. Aleluia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pouco antes de viajar, estava assistindo, em razão de algo que foi passado pelo Facebook, uma notícia estarrecedora da morte de diversos crentes sírios. São mais de 100 mil os mortos, os cristãos, em razão do conflito étnico e religioso que está acontecendo na Síria. São mais de 100 mil irmãos que têm sido mortos em razão da jihad. E junto com a notícia aparecia um vídeo que, para ser visto, teria que ser assinado. Você tem que assinar para assistir no YouTube. E é a situação de um irmão que está sendo degolado no meio de rezas islâmicas. E a minha esposa olhou para mim, e isso foi um pouco antes de dormir. Ela disse: eu não quero nem ver, não passa isso para mim. Aí o Ione passou: ai, quero ver, pai. Não, você não vai ver. E eu comecei a assistir aquele vídeo e ouvindo aquelas rezas em árabe, e alguém encapuçado e jogado no chão, um rapaz com as mãos amarradas para trás, em posição fetal, lançado no chão, rosto sereno, e um homem com um cutelo, uma faca mal afiada, pouco afiada, e em dado momento da reza, ele toma o cutelo e começa a cortar o pescoço do irmão. E vai cortando, e cortando, e cortando, até que retira a cabeça do rapaz e segura a cabeça do rapaz pela mão, e as rezas continuam numa atrocidade brutal, violenta. E qual a explicação para tanta atrocidade? Simples. Porque esse rapaz confessou Jesus como Salvador. Porque esse rapaz não negou a sua fé. Mas o que me espantou no vídeo, a parte da violência descomunal, desumana, o que me assustou nesse vídeo não foi a grande quantidade do sangue derramado. Esse sangue é simbólico, mas também é literal, foi vida por vida, em razão de que ele não nega a fé do Senhor Jesus. Mas o que me espantou, querida igreja, é que esse rapaz não estava amordaçado, não estava com uma venda nos olhos, seus olhos estavam fechados, igualmente também os seus lábios, e como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca, mas silenciosamente, sem nenhum grito, sem nenhum alarde, sem desesperar pela própria vida, mas parecia, desculpem o linguajar, que já estavam matando alguém que já estava morto, porque ele não reage, ele não grita, e ele não chora, ele simplesmente se deixa matar. Irmãos, ao olhar aquela cena, a minha mente viaja nos séculos que já passaram e naqueles que ainda estão por vir, porque realmente a sementeira para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo foi o sangue dos mártires. E quando nós falamos em mártir, nós estamos falando daqueles que foram testemunhas a ponto de doarem as suas próprias vidas por amor da causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Desde o princípio do Evangelho, quando nós olhamos em Atos, no capítulo 7, o primeiro sangue derramado foi o sangue de Estevão. Estevão está pregando, não querem ouvir a sua pregação, que convida o povo de Israel ao arrependimento, e aqueles homens fecham os ouvidos quando ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé, à destra do Todo-Poderoso. Então pegam em pedras e começam a apedrejá-lo, e ali parte para a glória o primeiro mártir, Estevão. Rapidamente, irmãos queridos, quando nós passeamos pela história da igreja, quando nós conhecemos e vemos a vida,
dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ali em Atos, no capítulo de número 12, você vai encontrar o segundo mártir, que Tiago, o maior, irmão de João, ele é preso, e diz a Bíblia que Herodes Antipas o manda matar, e ele é morto, é decapitado por Herodes Antipas. Logo depois Pedro vai preso, mas miraculosamente um anjo retira daquela prisão. Mas não é por muito tempo, depois que ele prega o evangelho, algumas décadas depois, Pedro é crucificado de cabeça para baixo, porque, segundo a tradição, ele não se considera digno de morrer como morreu o seu Senhor. Quando nós olhamos para o evangelho de Mateus, Mateus o escritor, Mateus discípulo de Jesus, ele é morto também, atravessado por uma espada, ali na Etiópia. André, discípulo do Senhor, ele também é crucificado em uma cruz chamada Cruz de Santo André. É uma cruz em forma de X, com as pernas e os braços abertos, e ele não foi colocado com pregos, mas as suas mãos e pés foram amarrados para ver morrer aos poucos. E diz a tradição que André, ele morre pregando a palavra. O seu último suspiro é dado pregando a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Filipe é torturado. Ele foi enforcado em um pilar de um templo em Herápolis. Quando nós olhamos para Natanael, Bartolomeu, aquele que o Senhor disse que nele não havia nenhum dolo, nenhuma vontade consciente de pecar, era um verdadeiro israelita. Ele foi esfolado, vivo, arrancada a sua pele, e foi igualmente crucificado. Quando nós olhamos para Tomé, o duvidoso, Tomé foi morto enquanto estava orando, ajoelhado na Índia. Ele morre com lanças que lhe são jogadas pelas costas, e ele morre. Todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo morreram de forma violenta. Quando nós olhamos para Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o último dos apóstolos, diz a Bíblia que ele estava a ponto de oferecer-se já como libação para o Senhor. Ele sabia que haveria de morrer, e por ordem do imperador Nero, na Praça Ápia, na Itália, em Roma, ele é decapitado, e a sua cabeça cai 3 vezes sobre o chão. Todos estes homens pagaram um preço de sangue. E eu sei, amada igreja, que o assunto parece um pouco indigesto. E eu sei que esse assunto em nada nos estimula a glorificar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, mas nos leva a pensar e a refletir: que espécie de fé é essa? Água com açúcar? Que evangelho é esse que está sendo pregado na contramão do evangelho no qual alguém dá a vida por Jesus? Há alguns que estão aceitando um outro evangelho, no qual, se você aceitar Jesus, o seu padrão de vida vai melhorar. Se você aceitar Jesus, a sua doença vai acabar. Se você aceitar Jesus, seus problemas econômicos serão resolvidos. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós olhamos na Bíblia, irmãos, ela nos pede fidelidade. O que é ser fiel? O que quer dizer com seja fiel até a morte? Ser fiel é manter a fé até o final, custe o que custar. Quando a Bíblia nos fala para nós sermos fiéis ao Senhor, está dizendo, irmãos queridos, que nós não abrimos mão daquilo que nós temos recebido, que nada neste mundo pode ser trocado por aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Que o mundo e tudo aquilo que Ele oferece, todos os prazeres, todas as riquezas, todo o mundanismo, não se compara à glória futura que há de ser revelada em nós, os que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Perdoem-me
se ainda sou daqueles pregadores da velha guarda. Perdoe-me se não me deixar vender por esse evangelho aguado e frívolo, no qual se propaga bênção sem nenhuma responsabilidade. Não, querida igreja, nós fomos chamados para servir ao Senhor. Diz a Bíblia que todos aqueles que querem servir ao Senhor, querem viver piamente, serão perseguidos. O Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, não me enganou. Aos 12 anos de idade, quando eu recebi a Jesus como Senhor, recebi a incumbência de ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino. E comecei a ler o capítulo 1, 2, 3, 4. E quando cheguei no 4, eu vi que Jesus foi tentado, como você e eu somos tentados em todas as coisas, logo depois do seu batismo. E quando chegamos no capítulo 5, o Senhor diz que ele, assentando-se, ensinava os seus discípulos, dizendo: bem-aventurados. E há um versículo que diz: bem-aventurados sois vós quando sendo perseguidos por amor de mim e do meu nome. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Bem-aventurados, são felizes aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ainda trago comigo o quadro daquele irmão jogado no chão, sem abrir a sua boca, sem pronunciar palavras, sem grito de agonia, e o seu silêncio foi um testemunho de mártir. O mesmo testemunho de Estevão. E esse testemunho comovedor nos leva a pensar, irmãos, que evangelho você e eu estamos vivendo. Eu acabo de voltar da Indonésia. E alguns irmãos aqui, somente os jovens, porque o pastor falou: vou para a Indonésia, orem por mim, não se esqueça de orar por mim, né? Alguns começaram, até minha esposa ficou preocupada, né? E, irmãos queridos, eu fui para um casamento. 3 dias de festa, 3 dias comendo e bebendo. Voltei 2 quilos mais gordo. Não fui perseguido. A Indonésia é o país mais muçulmano do mundo em quantidade demográfica, mas a Sharia não é lei na Indonésia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lei islâmica não foi adotada ainda na Indonésia, o que se permite que com liberdade se pregue o evangelho, contanto que você não prega ao muçulmano. Quando nós olhamos a Bíblia, ela nos diz: ser fiel até a morte. Quando nós olhamos, irmãos queridos, no livro de Hebreus, a epístola, no capítulo da fé, o capítulo 11, e eu quero nesta tarde redirecionar a sua fé àquele que é grande e temível, porque em Hebreus capítulo 11, nos diz a Bíblia, da seguinte maneira, no versículo 34, que existiram alguns, versículo 33, aqueles que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Esse é um testemunho de fé tremendo. Pessoas que receberam vitória em todo sentido, vitória de livramento, de ressurreições, de curas, de milagres poderosos. Mas, irmãos queridos, este versículo, ele é um versículo completo. Há um ponto e uma vírgula, e quando existe um ponto e vírgula em qualquer idioma, eu quero que você entenda que um ponto e uma vírgula é mais do que uma pausa para respirar, é uma mudança rápida de assunto. Não é um ponto final, mas é uma pausa para meditar,
E aqui está bem claro que o pensamento segue que igualmente pela fé, uns foram o quê? Torturados, não aceitando o seu livramento. Em outras palavras, irmãos queridos, há alguns que pela fé são libertos, como os amigos de Daniel foram libertos da fornalha ardente, como o próprio Daniel foi liberto da cova dos leões. Eles preferiram o livramento. Mas há alguns irmãos queridos que não pediram livramento. Não pediram livramento porque preferiram, como centenas, se não milhares, na arena do Coliseu Romano, no início da igreja, preferiram morrer por amor de Cristo do que livramento. Preferiram se ajoelhar em espetáculo no circo romano. Preferiram se ajoelhar, erguer as mãos para os céus e dizerem: podem vir as feras, porque logo logo estaremos diante do Senhor, e cantando hinos para Deus, foram devorados pelas feras. É muito fácil para nós como igreja sentados, ou aqui eu falando, glorificarmos a Deus, mas numa hora como essa, irmãos queridos, preferir a morte do que livramento, é preciso ter fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. O versículo segue: não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor o quê? Ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, como foi Isaías, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho do quê? De fé, pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmãos, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Os capítulos e versículos foram acrescentados para a nossa memória, para melhor manuseio da Bíblia, para que você e eu pudéssemos encontrar os textos. O capítulo 12 é uma continuação. Ele diz: portanto, por causa disto, por causa destes que alcançaram a fé, sem eles, irmãos, nós também não somos aperfeiçoados. Se não fosse pelo testemunho desses irmãos que até hoje padecem por amor do Evangelho, eu e você não perseveraríamos. E portanto, nós também, já que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que acontece, irmãos? Deixemos todo embaraço, todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, que tão de perto nos rodeia, e vamos entrar na mesma corrida. Vamos participar dessa corrida em direção ao céu, querida igreja. Você e eu não sofremos nada. O versículo de número 4 diz para nós, irmãos, versículo 3, falando de Jesus: considerai, pois, aquele, Jesus, que suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististes até o quê? O sangue. No quê? Na nossa luta contra o pecado. Irmãos, eu me pergunto: a quem é que nós estamos servindo? Pergunta para o teu irmão: a quem você está servindo? Pergunta de novo: a quem você está servindo? Responda para ele ou para ela: ao grande e temível Deus. Nunca mais eu anuncio que eu vou viajar. Você pensa que eu estava na Indonésia, mas eu ouvi falar que esse culto da tarde ficou vazio. Só porque o pastor não está, você não vem?
Onde é que você estava? Fui fazer compra, fui pro shopping, fui passear, sei lá o que fui fazer, né? Mas irmãos, quando nós temos a consciência que nós estamos servindo a Deus, é a Deus, é ao Senhor. Eu agradeço de coração que você me ame, mas não quero que você me ame tanto assim não. Jesus vem primeiro, igreja. Aleluia. O dia em que fui escolhido casar com a minha esposa, ficou bem claro para nós, para ela e para mim. Ela sabia com quem estava casando. Ela sabia que estava casando com alguém, porque foi a oração que ela fez um dia. Senhor, que o homem com quem eu case seja alguém que ame mais a Ti do que a mim. Isso era seguro de vida para ela, irmãos. Porque ela sabe, irmãos queridos, que se o esposo ama a Deus mais do que a ela pode ficar tranquila e pode ir para qualquer outra parte do mundo, ela nem precisa acompanhar, porque ela sabe que esse homem ama mais ao Senhor do que a ela. Isso não é um testemunho pessoal, não. Apenas me preocupa, irmãos queridos, porque muitas vezes nós estamos amando muito mais as coisas, mais as pessoas, mais as situações, do que ao nosso Deus, do que ao Senhor Jesus Cristo. A palavra é bem clara: amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento, e não há nenhum outro como esse, e se há algum semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos a Deus, nós seremos fiéis. Se nós amamos ao Senhor, nós serviremos a Deus. Um certo pregador norte-americano, que estava alcançando uma grande fama há algumas décadas atrás, foi pego pelo governo americano em algumas falhas e foi para a cadeia. E outros pregadores foram visitá-lo. Ele escreve um livro chamado Orgulho Fatal. E ele é levado à prisão. Não foi à prisão porque temeu a Jesus, não foi à prisão porque amava a Jesus. E outro pregador foi lá, disse: irmão, como é que isso aconteceu com você? Como é que você veio parar na cadeia? Você deixou de amar a Jesus? E o outro pregador, do lado das grades, olhou para ele e disse: não, eu nunca deixei de amar Jesus, nem por um instante, eu continuo amando Jesus. Então por que é que você foi parar nesse lugar? Sabe, o que me atrapalhou foi exatamente isso: achar que Deus me amaria fazendo qualquer coisa que eu quisesse fazer. Eu amava a Deus, e Deus me amava, e eu pensava que na medida que fosse fazendo as coisas erradas, que Deus estava aprovando os meus erros. Eu não perdi o amor a Deus, o que eu perdi foi o temor ao Senhor. Irmãos, não temamos o pecado apenas, não temamos o pastor apenas, temamos a Deus. A oração de Davi depois de seu pecado foi muito clara: Senhor, une o meu coração ao temor do teu nome. Quando nós aprendermos a temer realmente a Deus,
Então será diferente quando nós aprendermos o temor do Senhor, como a Bíblia nos diz: vinde filhos, vinde e aprendei o que é o temor do Senhor. O convite de Salomão, depois de seus graves erros, foi esse: vinde filhos, aprendei com a sabedoria o que é o temor ao Senhor. Quando nós aprendermos o que é o temor ao Senhor, então não importa o que venha, aconteça o que acontecer, nós saberemos que seremos fiéis até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fiéis ao Senhor em todo o tempo, fiéis em nossos relacionamentos, fiel no namoro. Respeite a sua namorada, respeite o seu namorado. Vocês não estão casados ainda, respeitem ao Senhor. Você que está casado, respeite a sua esposa. Você que é solteiro, respeite a Deus. E cada um de nós respeitemos uns aos outros no temor do Senhor. Não a aparência do homem, porque a aparência do homem passa. Temamos a Deus, igreja, ser fiel até a morte. Há uma recompensa para nós, há uma recompensa para todos nós que servimos ao Senhor. Se nós servirmos ao Senhor, aleluia, então venha o que vier, nada vai nos tirar o foco, porque nós estamos servindo ao Senhor. Mas pastor, a carne é fraca. Mas pastor, o meu coração diz outras coisas, meu coração me confunde. Oh irmão, nunca leste, nunca aprendeste? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e demasiadamente corrupto. Desde quando é que o Senhor nos ensinou a temer o nosso coração? Antes, o Senhor nos ensinou a desconfiar dos nossos corações. Por isso que Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo de número 2, versículo número 12, Romanos capítulo de número 2, versículo de número 12, ele diz: há um dia, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Há de chegar um dia, irmãos, que os nossos corações serão pesados em balanças fiéis. Você não conhece a vida do seu pastor, você não sabe quem sou eu, e eu também não te conheço. Seu esposo não sabe quem você é, e você não conhece a sua esposa. Mas há um, que conhece todas as coisas. Há um que conhece as intenções do coração, que sabe os segredos do coração. Por isso que Davi disse: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, examina-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por teu caminho eterno. Sonda-me, Senhor, se há algum caminho que eu desconheço em meu coração, se há alguma coisa errada, se há orgulho, se há adultério, se há intriga, se há maldade, se há violência, se há rancor, se há amargura, se há ressentimento, se há alguma coisa no meu coração, Senhor, não é digno de estar em mim, Senhor, compartilhando o mesmo espaço que o Senhor ocupa. Limpa o meu coração, Senhor. É por isso que o salmista diz: Senhor, livra-me até dos pecados que me são ocultos. Há de chegar um dia em que Deus julgará os nossos corações, igreja. Mas há de chegar um dia, e esse dia eu espero. Esse dia eu, mais do que espero, eu anelo pelo dia em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Anelo pelo dia em que nós ouviremos o Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado, entra para o gozo do teu Senhor. Eu anelo pelo dia em que nós nos assentaremos com o Senhor, em que seremos coroados pelo Senhor com a coroa da vida.
Por isso, eu queria pedir a você nesta tarde que examinasse um pouquinho o seu coração e veja se você não entronizou um outro falso Deus no seu coração. Pergunte a você mesmo, a você mesma: por que é que você veio aqui? Por que você está nesse culto? Que a sua resposta não seja: você veio aqui porque o pastor vai pregar esta tarde. Que a sua resposta não seja: eu vim por causa do irmão, por causa de alguém que disse que me ama. Não. Eu vim aqui porque eu sei que alguém me ama. E esse alguém deu a sua vida por mim. E esse alguém provou o seu amor. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Por isso, irmãos, nós o amaremos até o fim. Deus te abençoe no nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Eu queria convidar você a uma rededicação. O que é isso, pastor? Uma nova consagração da sua vida ao Senhor. Recordar a você a promessa que você fez no dia do seu batismo. Eu queria trazer à sua memória o dia em que você desceu as águas do batismo. E ali você fez o compromisso. Quando o pastor te fez as seguintes perguntas: você promete amar ao Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida? Promete amá-lo, respeitá-lo, até que Ele venha nos buscar? E você disse sim. Eu quero recordar a você aquele dia que você veio de forma miserável, sem a graça de Deus, entendeu que você era um mero pecador como eu, e olhou para a grandeza do Salvador e disse: Senhor, eu não sou merecedor do teu perdão, da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, não sou eu que estou te aceitando, eu não entendo esse amor tão grande. O Senhor me aceitou, o Senhor me aceitou do jeito que eu estava. Oh, eu venho como estou. Oh, eu venho como estou. E naquele dia você veio a Jesus do jeito que você estava, como você era. Você aceitou a Jesus porque Jesus te aceitou primeiro. Aleluia. Eu quero recordar, quero trazer a memória do seu coração, para que venha o que vier. E eu sei, irmãos queridos, que estamos vivendo em um dos países mais livres do mundo, um dos países mais maravilhosos para se viver. Irmãos queridos, aqui é uma total liberdade. A hora que os jovens quiserem, se eles quiserem sair daqui agora, irem ali para o Matsuzakai louvar a Deus livremente, a céu aberto, ninguém vai impedi-los. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Essa nação é livre para falar do Evangelho de Jesus. Você é livre para servir ao Senhor. Sirvam na liberdade do pensamento, sirvam na liberdade das emoções, mas sirvam sobretudo na liberdade da fé que o Senhor nos deu. Aleluia. Por isso, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. O meu propósito é o mesmo, Jesus. O meu propósito é o mesmo, Senhor. Não te trocarei por nada, não te trocarei por ninguém, porque nada nem ninguém é mais merecedor do meu amor que o Senhor. Aleluia. Eu quero fazer um convite a você que nessa tarde quer rededicar a sua vida ao Senhor. Eu quero fazer um convite a você que nesta tarde quer amar mais a Jesus, quer ser fiel ao Senhor até a morte.
Se você quer, se você talvez se encontra em um dilema, esse é o momento certo de decidir-se por Jesus. Dê um passo à frente e venha ao Senhor. Obrigado, Deus. Espero que você tenha entendido esse apelo. Se você está atendendo a esse apelo, significa que você está colocando de lado todas as demais coisas. Se você está vindo aqui à frente, você está entendendo que Jesus não apenas agora, nesse momento, não é uma decisão emocional. Eu não quero que você venha aqui apenas com as suas emoções, mas com a decisão do seu coração. Decisão. Senhor, ajuda-me a lembrar que sempre que eu tomar uma decisão antes de pecar, eu vou colocar o meu pensamento no Senhor e vou perguntar ao Senhor: Senhor, neste caso, Senhor, o que o Senhor faria? Na hora da tentação, você vai lembrar: Senhor, livra-me do mal, livra-me, Senhor, do inimigo, livra-me de pecar contra Ti, ó Senhor, livra-me de voltar para o mundo, livra-me, Senhor, das minhas maldades, livra-me de mim mesmo. Eu quero Te amar, Senhor, eu quero Te amar. Lembre-se que o teu Deus é o Deus que a Bíblia diz que Ele é amor. Deus é amor. Lembre-se que esse Deus, a Bíblia também diz que Ele é fogo consumidor. Lembre-se que esse Deus é compaixão e misericórdia, mas esse Deus também é verdade e justiça. Lembre-se que esse Deus é o Criador de todas as coisas e que nada somos sem Ele. Aleluia. Deus, nós não queremos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Deus, nós queremos olhar firmemente para Ti, autor e consumador da nossa fé. Nós queremos, Senhor meu Deus, Te servir, Te amar. Deus, estamos aqui, Senhor, rededicando, Senhor, consagrando o nosso coração, os nossos sentimentos, nossas decisões, meu Deus, nossa consciência. Meu Pai, se há pecados ocultos, nós rogamos, Senhor, que o sangue de Jesus seja aspergido nesta hora, trazendo força para combater contra o pecado. Nós rogamos, Senhor meu Deus, nessa hora, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, nos ajude, Senhor, a caminhar na santidade e no temor do Teu nome. Nós Te pedimos, Senhor, que a Tua graça, Senhor, continue, Senhor meu Deus, a nos capacitar. Obrigado, meu Deus querido. Olha, Senhor meu Deus, nós estamos, Senhor, diante de Ti. Meu Deus querido, estamos diante do Senhor, pedindo a Deus: une o nosso coração ao temor da Tua palavra, une o nosso coração ao temor do Teu nome. Que na menção do Teu nome, Senhor, quando estivermos na iminência de falhar, quando estivermos, Senhor, a ponto de sucumbir, Senhor, pela fragilidade da alma, Senhor, ou pelas fraquezas da carne, ajuda-nos a lembrar, Senhor meu Deus, na menção do Teu nome, os demônios fogem. Na menção do Teu nome, meu Deus querido, a vontade é fortalecida para não pecar. Na menção do Teu nome, Jesus, 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 o Teu nome
tem poder. Jesus, meu Deus, aleluia. Jesus, nome precioso. Jesus, tu deste a tua vida por nós. Jesus, que mais faria eu? Que te daria eu em troca daquilo que o Senhor tem feito por mim? O que daria eu, Senhor, meu Deus, em troca? Nada posso te dar, Senhor, senão a minha fidelidade. Ajuda-me a ser fiel. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus. É a nossa oração nesta tarde, é o nosso clamor como igreja. Te serviremos, Senhor. Te serviremos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Repita comigo. Eu serei fiel. Serei fiel a Jesus. Serei fiel até a morte. E receberei a coroa da vida. Amém. Deus te abençoe. Em nome do Senhor. Olha pro teu irmão, dá um abraço nele, diga para ele: seja fiel, irmão. Vale a pena ser fiel.